Você acha que só dá para guardar dinheiro quem ganha mais? Hoje eu vou te mostrar como começar a guardar dinheiro começando com pouco. E ainda vou te entregar um desafio para você fazer, aonde você vai estar guardando neste ano de 2026 até um salário mínimo. Oiê, meu nome é Vânia Santos e esse é o canal Sua Vida, Seu Dinheiro. Aqui nós falamos como um bom planejamento, constâncias e escolhas alinhadas podem te trazer paz financeira. E antes da gente ir para o conteúdo, eu já vou pedir para que você se inscreva no canal, para que você curta e compartilhe esse vídeo. Vem comigo! A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que guardar dinheiro não começa com valor alto, começa com uma decisão. Então, antes de mais nada, nós temos que entender que guardar não é esperar sobrar. É uma questão de você ter prioridade do que você quer fazer da sua vida. Eu sei que esse conteúdo não vai ser para todo mundo, porque isso daqui é de fato para quem quer abrir a mente, para quem quer evoluir. Eu não estou falando aqui verdades absolutas, até porque cada um tem a sua verdade e a sua realidade. Então, tudo que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês é sobre o que eu tenho aprendido nessa minha jornada. E uma das coisas que eu entendi foi que, para você ter uma vida financeira saudável, a primeira coisa que você precisa fazer é você tem que decidir que a sua vida financeira vai ser saudável. E a partir disso, você tem que começar a dar passos para que isso aconteça. Ou seja, você precisa ter atitudes que te levem ao seu objetivo. E aqui não estamos falando apenas de fazer sobrar dinheiro. Nós estamos falando de prioridades. Prioridade de quê, Vânia? Prioridade de você viver a vida que você deseja para você, a vida que você sonhou, a vida que você está almejando. Então, quem espera sobrar dinheiro nunca começa, porque o dinheiro não vai sobrar por si só. A gente sempre vai ter algo para comprar. Então, a gente precisa fazer esse dinheiro sobrar, ou seja, a gente precisa ter uma prioridade para que esse dinheiro sobre. E aqui, no vídeo de hoje, você vai aprender que mesmo com pouco dinheiro, mas repetido, você pode sim ter resultado. Muitas pessoas ignoram o fato da repetição. E aqui eu vou te mostrar como você pode estar juntando um salário mínimo até dezembro deste ano. E vamos para o primeiro ponto, que é começar com pouco. Isso mesmo. Como começar com pouco pode te ajudar? Te ajuda em muitos aspectos. E o primeiro dele é que você começa a criar o hábito. Não importa o valor que você esteja guardando. O importante é que você está criando o hábito de guardar. Isso está gerando em você uma consciência financeira. Isso está gerando em você uma consciência. Ah, em vez de eu comprar um cafezinho aqui que custa R$2, eu vou estar guardando esse dinheiro. Por quê? Porque isso tem uma prioridade para você e isso acaba se transformando em um hábito. A gente acaba fazendo de forma inconsciente mesmo. Te falo isso por experiência própria. A segunda coisa é que vai te estar reduzindo a sua ansiedade financeira. Você, às vezes, tem aquela vontadezinha, sabe? De ficar comprando coisas. Quando você vê um dinheiro na sua conta, eu falo isso por experiência própria, porque eu não podia ver um dinheiro parado na minha conta que eu tinha vontade de comer alguma coisa, ou tinha vontade de sair, de fazer alguma coisa, mas eu precisava, parecia que eu tinha necessidade de gastar aquele dinheiro. Então eu entendi que esses hábitos foram gerando em mim essa redução de ansiedade financeira, essa redução por impulso de estar gastando, às vezes com coisas que nem eu precisava e que nem faziam sentido naquele momento. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que criar um hábito vale mais do que o próprio valor, porque você gera consciência em você mesmo. Então, antes mesmo de você estar comprando algo, você vai estar sempre refletindo sobre aquilo. E o segundo ponto aqui é sobre o quanto guardar. Nós estamos falando aqui sobre guardar valores pequenos, de não ser valores tão exorbitantes, mas que você possa sim ter a possibilidade de chegar até um salário mínimo no final de dezembro. Então, eu estou falando de você estar guardando 10, 15, 20, 30, 35, 40 reais, 50 reais. O valor é aquele que você consegue repetir mais vezes. Esse seria o melhor valor para você. Por quê? É aquele valor, às vezes, que não vai doer no seu bolso, que você vai guardar, mas que também não vai te fazer falta, tá? E a gente vai para o terceiro ponto. Como começar? Aqui dentro desse como começar, eu vou falar com vocês sobre alguns pequenos pontos, tá? E o primeiro deles é não espere sobrar, que é o que eu falei com vocês no início do vídeo.
Se a gente for esperar sobrar, não vai sobrar, porque a gente sempre tem uma coisa para comprar, a gente sempre tem algo para fazer, alguma coisa para sair. Então, o dinheiro, ele sempre vai ter um destino se a gente não der um destino para ele. Ele simplesmente vai escorrer pelas nossas mãos. A segunda coisa é, coloque em uma conta separada. Justamente, você não pode deixar esse dinheiro disponível para você o tempo inteiro na sua conta que você utiliza normalmente no seu dia a dia. Por quê? Senão você vai acabar gastando. Eu falo por experiência própria. Estou te contando coisas aqui que serviram para mim e que eu acredito que possa servir para muitas outras pessoas. Terceiro ponto aqui. Dê nome para o seu dinheiro. Como assim, Vânia, dê nome para o seu dinheiro? Diga para que aquele dinheiro vai servir para você. Porque o dinheiro que não tem destino, ele desaparece. E de fato ele desaparece. A partir do momento que você falar assim, não, esse dinheiro ele vai ser para minha reserva. Não, esse dinheiro ele vai ser para minhas férias. Esse dinheiro vai ser para um telefone novo que eu quero comprar. Esse dinheiro vai ser para uma viagem que eu quero fazer. Quando você dá nome para o dinheiro, você realmente vai estar dando um destino para ele. Só que não adianta você dar um nome para o dinheiro que não seja algo que você não quer, não seja algo que seja uma prioridade ou que seja algo que você queira realizar. Por quê? Se você fizer isso de forma aleatória, você não vai conseguir ter a força de vontade, você não vai conseguir ter um empenho, porque você não vai estar almejando nada. Então, por isso que você tem que escolher algo que, de fato, gere uma vontade em você para que você possa estar fazendo para que você possa estar dando nome para o seu dinheiro, para que você possa estar, de fato, todos os dias ou todos os meses se empenhando de alguma forma para realizar aquilo que você se propôs. A quarta coisa aqui, e a última, é aumente aos poucos. Isso, exatamente. Você vai começar com pouco, você vai criar o hábito e depois você vai aumentando. Depois você vai subindo degrau a degrau. E agora chegou o momento mais esperado, que é que eu vou mostrar para vocês aqui um desafio que eu fiz para que você possa estar juntando o valor de até um salário mínimo até dezembro de 2026. E pasmem, é com valores pequenos, tá? Está aqui o desafio financeiro. Eu coloquei um valor fechado de 1.630. Se eu não me engano, o salário mínimo é de 1.621. Então, nós temos ainda aí uma gordurinha de R$9. E, pasmem, esses são a quantidade de depósitos que vocês iriam fazer, tá? Então, a primeira coisa que tem aqui é o objetivo. Qual é o objetivo do seu dinheiro? O que você quer fazer com esses R$1.630? Aqui é quando que você vai começar e aqui a data que você vai terminar. Você pode ver que são valores de 15, de 20, de 10, 25, 30, 35. Se eu não me engano, tem um único valor de 40 e depois os outros são tem alguns de 45 que eu vi, 40. Ai, meu Deus, onde que eu coloquei o de 45? Eu não fiz de 45? Tem, aqui, ó, de 45, tá vendo? Então, assim, são valores relativamente pequenos que você pode estar fazendo por semana, que você pode estar fazendo por mês, mas que você vai estar poupando. Às vezes a gente gasta num lanche, às vezes a gente gasta indo tomar um sorvete, indo tomar um açaí. Então, assim, são valores que dá pra gente guardar, tá? Eu vou começar esse desafio aqui e eu vou ir acompanhando vocês, caso vocês queiram esse desafio. Deixa aqui nos comentários que você quer esse desafio, que eu disponibilizo ele para você, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!